Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Percebam que eu não tenho uma ring light. Olhem o que vocês acham que é ali. Eu tenho uma Minnie. Eu vou mostrar pra vocês que as minhas amigas me deram de presente de aniversário no ano passado. E eu uso ela pra iluminar aqui, pra poder gravar os vídeos pra vocês. Enfim, você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui no canal pra vocês. Nessa semana eu recebi uma mensagem de uma inscrita aqui no meu canal, da Paty. E ela pediu para eu falar um pouquinho mais sobre o meu estudo bíblico, como que eu fazia, quais eram os livros que eu lia. E aí eu tô gravando aqui para vocês, eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Eu faço meu estudo bíblico diariamente, todos os dias. Eu estou fazendo agora, eu estou fazendo nos evangelhos. Ou seja, eu sempre olho o evangelho do dia e faço um estudo em cima do evangelho. Eu peço primeiramente a unção do Espírito Santo, peço que o Espírito Santo venha me auxiliar, que ele abra os meus olhos espirituais, o meu coração e os meus ouvidos, para que essa palavra, além de surtir efeito em mim, que eu possa levar ela para outras pessoas diante disso que me tocou. Eu sempre leio os textos mais de uma vez, porque às vezes eu não entendo. Eu tento não procurar na internet. Eu sempre leio mais de uma vez. A única coisa que eu procuro na internet são algumas palavras que às vezes eu não entendo muito bem, e aí eu vou lá e vejo o significado. Porque a Bíblia tem muitas palavras difíceis. Na minha Bíblia tem um glossário lá atrás, só que às vezes não tem todas as palavras. E eu sempre utilizo também dessa parte aqui de baixo, que é como se fosse uma ajudinha, pelo menos na minha Bíblia tem. Olha, aqui, ó. Por exemplo, o evangelho de hoje é Mateus 22, do 34 ao 40. Aí aqui embaixo, olha só, tem aqui, ó, 22, 34 a 40. E aí ele vai dando algumas explicações, leva a gente em alguns outros livros da Bíblia, para a gente estar podendo ler também de outro ângulo, de uma outra escrita. Por exemplo, aqui ele vai lá em Marcos, no capítulo 12, 38 a 31, no Lucas 10, 25 a 28. Então, assim, aí vai explicando, e aí a gente vai e vai complementando a leitura dessa forma. E eu vou fazer meu estudo hoje com vocês. Eu gosto de escrever sempre. Então, como vocês sabem, eu tenho meu caderninho. Tá aqui. Eu tenho meu caderninho, porque escrevendo parece que fixa melhor, sabe? Eu tenho esse caderninho aqui. Eu tenho mais um outro aqui, mas eu tô terminando de usar esse. Eu já escrevi isso tudo aqui, olha, meu caderninho. E tá faltando esse restinho aqui pra poder terminar, mas eu tenho um maior aqui também, que às vezes eu uso ele também. Esse menorzinho eu tô escrevendo mesmo somente o meu estudo bíblico, né, que é todos os dias o evangelho. Mas no outro maiorzinho eu sempre escrevo as pregações, as homilias, eu sempre complemento, eu faço primeiro a leitura da palavra, eu sozinha, pra ver o que Deus tem pra falar comigo diante dessa palavra. E depois eu assisto a homilia diária que tem na Canção Nova, com o Padre Roger. Eu gosto muito, elas são bem curtinhas e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês estarem acompanhando. Então eu sempre vejo, eu estudo com o meu entendimento e depois eu complemento. Às vezes é alguma missa e do Padre Adriano, do Padre Wellison, que eu gosto muito também, e depois eu assisto para poder estar complementando o meu estudo naquele dia. Eu sempre grifo as palavras mais importantes na Bíblia que me chamam mais a atenção. Como vocês podem ver, minha Bíblia está toda escrita, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de marcar tudo direitinho. E aí eu sempre leio eu leio a primeira vez. E aí depois eu vou e grifo ou circulo as palavras que mais tocam no meu coração, que
são para mim, porque Deus, ele sempre fala com a gente diante da palavra dele, sempre, sempre. A Bíblia é impressionante, ela é o livro mais atualizado, mais incrível e que tem resposta para tudo na tua vida, pode ter certeza. Você que está começando agora, que quer começar a fazer um estudo bíblico ou que quer começar a ter esse hábito de ler a palavra, de ler a Bíblia, comece. Mas assim, vai aos pouquinhos. Eu no começo, como já falei no meu outro vídeo, eu comecei a ler assim direto, como se fosse um livro. Mas não é um livro comum. Então assim, requer que você esteja no momento sozinha, faça uma oração para que o Espírito Santo venha te mostrar aquilo que você precisa saber. Então, assim, é algo bem mais profundo, não é só uma simples leitura. Você precisa estar com o coração aberto naquele momento para fazer. Mas o que importa é começar. E outra coisa, mesmo que você comece pelos evangelhos, é bem legal. Eu já li alguns livros, eu estava lendo Jó, eu preciso inclusive terminar de ler ele para poder falar um pouquinho para vocês. Eu estava gostando bastante, e aí eu fazia sempre um por dia. A mesma coisa em Provérbios, eu já li Provérbios todos também. E eu sempre colocava no mês, por exemplo, dia 1º, Provérbios 1, aí dia 2, e aí eu fazia dessa forma. Depois eu vejo se eu gravo, se vocês tiverem interesse, eu gravo também falando sobre Provérbios e Jó. Mas Jó eu preciso terminar, porque eu tinha começado e aí eu parei. Mas eu já estava bem pro finalzinho. E aí sempre assim, lendo um capítulo por dia e escrevendo aquilo que Deus falava no meu coração diante daquela palavra. Então vamos lá, eu vou tentar virar a câmera aqui para a Bíblia, porque meu tripé tá quebrado, porque eu fiz o favor de quebrar, e vou tentar mostrar para vocês. Eu tenho umas canetas aqui coloridas, e aí eu sempre vou grifando, colocando aqui direitinho. Então vamos lá, eu vou tentar virar aqui para vocês verem. A Bíblia tá aqui, o caderninho tá aqui, e eu vou ter que ficar segurando. Então vamos lá, o evangelho de hoje é Mateus 22, capítulo 34 ao 40, falando sobre o principal mandamento. Quando ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, os fariseus, que no caso eu circulei aqui já, porque essa palavra, gente, ela já tinha saído em dia 21 de agosto desse ano. E aí me chamou a atenção também, e eu quis também saber o que eram os saduceus e os fariseus, porque eu não sabia. Então, eu procurei saber o que eles eram, e eles são partidos religiosos da época e que eles interpretavam as leis de Deus, os mandamentos, mas assim, da forma que eles queriam. Na maioria das vezes, eles sempre um pouco sendo hipócritas de quererem cobrar uma coisa e não viverem isso. Porque é muito fácil a gente dizer que a gente é cristão, que a gente segue os mandamentos os mandamentos de Deus, e a gente simplesmente cobrar dos outros, mas não viver aquilo. Então, eles eram esses partidos religiosos que se achavam super inteligentes, conhecedores da lei, e sempre estavam querendo colocar Jesus à prova, querendo mostrar que eles eram melhores do que Jesus, que quem era Jesus, que não tinha estudado e tinha chego ali no meio das pessoas e que chamava tanto atenção. Eles, na realidade, eles se preocupavam muito mais com a imagem deles, das quais eles passavam para as pessoas na época, de pessoas superiores, e querendo o tempo inteiro sabotar Jesus, porque na realidade eles estavam com inveja, eles estavam com um pouco de medo do que Jesus estava fazendo diante de tudo, de toda aquela sabedoria. Mas Jesus era tão sábio, ele era mais sábio ainda, por ser muito humilde. E eu acho que todos nós precisamos viver essa humildade e, como eu digo sempre, tentar ao máximo a gente assemelhar ao caráter de Deus. Mas continuando, ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, os fariseus, reuniram-se. E um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe, para pô-lo à prova, isso que eu estava falando com vocês: Mestre, qual é o mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus,
todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. No caso aqui, gente, vamos lá. Eu grifei essa palavra aqui também do versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos nós somos templo de Deus. Eu sou, você é, Deus vive aí em você, vive aqui em mim. Então, conforme a gente ama a Deus, nós estamos nos amando, primeiramente. E como Deus vive em cada um de nós também devemos amar o nosso próximo. Porque se a gente não estiver amando o nosso próximo, a gente não vai estar amando a Deus. Então, assim, esse evangelho, ele veio hoje um pouco para dizer pra gente viver que nós precisamos amar uns aos outros. E isso é muito difícil. E como a gente ama uns aos outros? Fazendo bem, tentando ser o melhor que a gente pode com as outras pessoas e nos amando também, dando sempre o melhor, tentando ajudar, porque é muito fácil a gente se dizer cristão, falar que ama a Deus, mas ter condições de poder ajudar alguém, ou mesmo não tendo, porque o padre hoje na missa estava falando sobre isso, de que a Madre Teresa, ela ajudava e uma pessoa chegou para ela um dia e falou que o que ela fazia era pouco. E ela falou que uma gotinha, que era o que ela fazia, era muito importante para o oceano, que se todo mundo pensar assim, o que eu posso fazer é tão pouco, e o oceano não existiria, no caso, esse oceano de ajudar as pessoas. Ele não existiria. Então, assim, por mais que seja pouco, a gente não precisa ajudar só financeiramente, mas talvez ajudar como um amigo, como uma palavra, ajudar, se a gente puder, as pessoas que talvez estão passando necessidade, aquele seu vizinho que precisa da tua ajuda. Então, assim, porque é muito fácil a gente falar que ama Deus e simplesmente não fazer nada para mudar, tá fazendo ali só para você. Eu amo a Deus, tô fazendo o que eu posso por mim. E o outro tá ali, às vezes, precisando da tua ajuda. Então, assim, é um dos mandamentos mais importantes, é o amor. Eu acho que, assim, o amor em si, né, eles são... o amor para com Deus, ele resolve tudo. É o que eu estava falando no vídeo anterior, que o amor de Deus, ele cura tudo, ele resolve tudo. E aí, por exemplo, como eu falei para vocês que aqui no fundinho, aqui no final da Bíblia, tem falando, por exemplo, do 22, do 34 ao 40, tá falando: o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis, né? São os gonzos nos quais gira a lei, tá? Esse é um ditado rabínico, né? Então, assim, aí vai lá em Marcos, do 12:38, no Lucas. Eu sempre vou lá, inclusive vou lá porque eu tô segurando um pouquinho aqui a câmera para poder falar com vocês. E aí, o que eu faço? Eu vou lá em Marcos para ler o que ele quis dizer. Marcos e Lucas. E aqui, ó, doutor da lei, ele tá explicando, né? Do 37 também, do versículo 37, que fala sobre amarás. Tá lá em Deuteronômio, Josué, do 39, do versículo 39, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tá lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18. Mateus, no 5, versículo 3. Romanos, Gálatas. E o versículo 40, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. No caso, todos nós dependemos desse mandamento para a gente poder viver. Porque se a gente não amar a Deus, se a gente não amar nosso próximo, a gente tem que tentar ser o melhor possível. Porque, como eu sempre digo para vocês, nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos aqui. Mas aqui a gente veio para poder
forjar o nosso caráter, moldar e tirar tudo aquilo, sabe? Aprendizado mesmo, né? Então, vamos lá, né? O amor a Deus e ao próximo são inseparáveis. Por que o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis? Porque Deus vive em cada um de nós. Então, assim, é uma outra tarefa, assim, bem difícil também para se assemelhar ao caráter de Deus. É essa de amar ao próximo. Porque é muito fácil a gente amar quem a gente gosta. Mas imagina só a gente amar aquela pessoa que incomoda a gente, aquela pessoa que chateou a gente em algum momento da nossa vida, ou amar aquela pessoa que tá lá passando necessidade, ao invés da gente ir lá ajudar, a gente fica julgando, não é mesmo? Ah, fulano tá lá na rua pedindo dinheiro, passando fome. Ah, mas ele tá lá porque ele quer. Ah, porque a gente não sabe, a gente tem uma mania enorme de querer julgar o outro. E ao invés de julgar, gente, vamos começar a amar, vamos pensar que a gente está fazendo isso para Deus, porque tudo que a gente faz aqui é para Deus. Ele vive no outro, ele vive no nosso irmão, ele vive naquela pessoa ali. Então a gente tem que tentar fazer o melhor, dar o melhor, como se fosse para Deus. Jesus está aqui agora. Vocês não iam querer o tempo todo fazer o máximo por ele, querer agradar ele, amar ele, fazer tudo por ele? Então, a gente tem que enxergar no outro isso. Em querer fazer o melhor para ele, ao invés de ficar lá julgando ele por que ele tá fazendo isso, por que fulano te tratou assim, por que ciclano faz isso, faz aquilo. É só dar o teu melhor. A gente dá aquilo que a gente tem dentro da gente, do nosso coração. Tem uma passagem que fala, e eu esqueci, mas que fala que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. E realmente é assim mesmo, a gente fala aquilo que o coração tá cheio. Se o teu coração estiver cheio de mágoa, você vai falar com o outro cheio de mágoa, você vai enxergar a vida com mágoa, com ressentimento. Se teu coração tá cheio de raiva, cheio de ódio, você vai enxergar toda a vida e todas as situações com raiva, com ódio. Você vai achar que tá tudo ruim, porque na realidade o teu coração tá ruim. Ele não tá bom o suficiente. Por isso que eu acho que assim, o amor ele tem um poder de cura muito, muito forte. E quanto mais a gente dá amor, mais a gente se sente amado. Eu digo que é muito mais importante a gente dar amor do que receber. Porque quanto mais a gente dá amor, mais a gente se sente completo, mais a gente se sente bem e feliz. Então vamos lá, né? Nessa parte que eu vou aqui no finalzinho e faço essa leitura. Por exemplo, diante desse versículo aqui do 34, que é Marcos 12, 38. Então, aí a gente vai lá em Marcos. Eu vou abrir aqui, eu não vou conseguir descer aqui para vocês, porque se eu descer, a minha câmera está muito ruim. Então, vamos lá, Marcos 12, 38. Pra gente ver o que tá escrito, que aí vai complementando a nossa leitura. E aí a gente consegue enriquecer e entender o que Deus tá falando pra gente. O que ele tá tentando... 12, 38. Ó, vamos lá. Capítulo 12 e o verso 38. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Olha aí o que eu falei para vocês, do 12, do versículo 28 ao 31. Eu li errado. Ai, meu Deus do céu. Do 28 ao 31, gente. Aqui, ó. Então aproximou-se dos escribas que tinham ouvido a discussão e, percebendo que Jesus dera uma boa resposta, ele perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E esse amor também, gente, que Deus está pedindo aqui pra gente, é pra gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, colocar Ele como centro de tudo que a gente vive. Porque se a gente coloca Deus como centro, se a gente coloca Deus como... se a gente se apega a Deus e deixa Ele ser o condutor da nossa vida, se a gente dá todo o nosso amor para Ele, esse amor que a gente dá para Ele, esse mesmo amor, Ele vai
suprindo e Ele vai completando e Ele vai deixando a gente mais cheio do Espírito Santo, da graça de Deus. Então é a gente colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus no centro das nossas vidas, porque diante disso tudo vai ser muito melhor, muito, muito, muito. Vocês não têm ideia de quando a gente coloca Deus como centro da nossa vida, o que que isso pode fazer. E se a gente coloca Ele como centro, a gente ama, amando a Ele e Ele nos ensinando com o amor dele, não tem erro. E aí depois ele vai em Lucas 10, do 25 ao 28. Aí eu vou lá em Lucas 10, do 25 ao 28. Aqui, ó. Só que aqui ele vem escrito de percepções diferentes. No caso, a gente já leu Marcos narrando aquela situação e agora Lucas. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverá. Aqui Jesus já está falando para a gente que a gente tem que, para a gente viver o eterno, para a gente ter a vida no eterno e para o reino dos céus, a gente precisa amar, a gente precisa, para ter a vida eterna, a gente precisa amar, sabe? Então, é Deus falando claramente pra gente aqui que nós precisamos mudar a nossa concepção de amor e amar mesmo. Não é só dizer que ama da boca para fora, eu amo você. Esse amor, ele vai muito além. Ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. É o amor que completa, é o amor que faz a gente ajudar o próximo, é o amor que eleva a nossa alma, a nossa espiritualidade, é o amor que amadurece, é o amor que tem o poder de curar tudo. Eu espero que essa palavra tenha ajudado vocês, eu espero que... Eu vou escrever agora, porque como eu fiquei falando aqui junto com vocês, eu não escrevi, mas eu vou escrever agora diante desse evangelho de hoje. Depois eu abro lá no canal da Canção Nova, na homilia diária, complemento. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo para mim se ficou legal, se era isso mesmo que vocês estavam querendo. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.